Olá! Estou de volta aqui em mais um vídeo desse primeiro módulo, esse módulo 0, que é o módulo de primeiros passos. E você está vendo que os primeiros passos do Android são muitos passos. Isso é normal, acompanha aqui comigo, porque é um processo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura do sistema. Você precisa entender um pouco mais sobre a arquitetura para você entender o que você pode fazer. Quando você vai estudar, sei lá, sistemas operacionais, você não precisa estudar, não precisa entender o funcionamento das camadas do sistema operacional? Uma linguagem de programação é exatamente igual. Quando você aprendeu Java comigo lá no curso básico, lá bem no iniciozinho, você não teve que aprender a estrutura, como é que funcionava a compilação, como é que funcionava o uso de JVM? É importante que você saiba isso agora, já que o Android Studio, já que o seu celular Android, ele funciona com uma máquina virtual, ele funciona com a execução de código Java compilado, ele utiliza um bytecode especial, que a gente vai ver como é que funciona. Mas vamos para a nossa teoria, vamos entender como é que funciona a arquitetura e a gente veio, nessa aula 3, ver como funciona a plataforma Android. Basicamente, o sistema Android ele é um sistema de camadas. Ele funciona com 5 camadas. Na verdade, a terceira camada ela se subdivide em 2 partes bem definidas, segundo a própria documentação do Google. E se por acaso você ainda não viu a documentação do Google, está aí organizada dentro da plataforma, dentro do Estudonauta, tem uma recomendação de bibliografia, que é a plataforma oficial de desenvolvedores do Android. Então, dá uma olhada lá no material, tem muita coisa em português, nem tudo foi traduzido, mas boa parte sim, inclusive esse iniciozinho que eu estou passando para você foi boa parte traduzido. O que eu estou fazendo é mastigando para você se sentir menos dificuldade. Então, como eu disse, sistema Android, 5 camadas, a gente vai ter que entender cada uma delas. A primeira camada, que é a camada de baixo, né? A gente sempre que vai ver camada de sistema operacional, camada de rede, camada de o que quer que seja, de arquitetura de computadores, a gente vê de baixo para cima. A camada 1 é sempre a de baixo. A camada de baixo é o Linux Kernel, é o núcleo do Linux, como eu já falei várias vezes, e se você não viu ainda os primeiros vídeos, se você pulou e está só nesse vendo a arquitetura, veja os vídeos anteriores, tem muito teor técnico, tem muito conteúdo legal, tem lá a evolução do sistema, tem onde o Android é utilizado, tem muita informação importante que inclusive vai ser necessária para você passar desse módulo para o próximo módulo, porque no final desse módulo 0 aqui tem uma avaliação que você precisa fazer. Beleza? Então, o primeiro nível, a primeira camada, é a camada de núcleo. É o núcleo do Linux. Acima dele tem o HAL, que é o Hardware Abstract Layer, que é um nível de abstração, a gente já vai ver como funciona. Acima do HAL vem a terceira camada, né, que na verdade é aquela que eu falei que se subdivide em 2, que a gente tem as libraries, né, as bibliotecas de C e C++, e a gente tem o Android Runtime, que é muito importante a gente poder entender como funciona o Runtime, porque eles são a base de todo tipo de aplicação que é desenvolvida para Android. Então, se você está com o seu Android aberto, você está com o aplicativo do Facebook, com o aplicativo do WhatsApp, você abre seu Gmail, você abre a sua agenda de contatos, aperta o ícone do YouTube, abre o Netflix, todos eles utilizam a mesma coisa, todos eles são baseados no Runtime. Inclusive, mudou o Runtime de umas versões para cá. A gente já vai ver como funciona. Acima dessa terceira camada, que na verdade subdivide em 2, está a Java API, o framework Java, com algumas alterações e algumas partes desenvolvidas pela equipe Google e pela equipe Android. Então tem uma série de bibliotecas que você tem que aprender a utilizar, aprender a lidar, porque elas são diferentes do Java tradicional que você está acostumado. Acima da Java API vem a última camada, que é a camada de aplicações do sistema. São as camadas, são os aplicativos base que o Google disponibiliza para que você possa fazer a integração do seu sistema com alguns serviços que são disponibilizados pela plataforma Android. Beleza? Então são essas 5 camadas, esses 5 níveis, e a gente vai ver cada um deles a partir de agora. Vamos começar com o nível de baixo, nível do kernel, é onde eu vou ter todos os drivers, é onde eu vou ter a essência do Android, que é o Linux. Uma coisa que eu gosto de falar sempre em sala é o seguinte, o aluno quando chega para mim e fala assim, mas Guanabara, eu ouvi dizer que Linux é ruim. Eu falei, Linux é ruim pra caramba. Só 90% da internet é feita de Linux, só quase 90% dos celulares rodam Linux, tua televisão talvez rode Linux, o seu PlayStation roda Linux, então realmente é um sistema muito ruim. É uma afirmação, no mínimo, tola. Então,
especifique isso. Na área do kernel, ele tem toda a parte de drivers para funcionamento da máquina, que na verdade o celular é uma máquina, então ele tem placa lógica, ele tem processador, ele tem memória principal, ele tem todos os componentes de uma arquitetura de computadores, só que simplificada, e aí o Linux vai servir perfeitamente, porque o desenvolvedor da plataforma, ele vai ter à sua disposição uma quantidade muito grande de recursos que o Linux disponibiliza por padrão. Então, um desenvolvedor de hardware e de software, ele tem grandes facilidades porque o Google ele não utiliza dentro do projeto Android um sistema próprio, um sistema que foi desenvolvido do zero. Ele utiliza o Linux, que sabidamente ele é um sistema operacional com muito recurso, com muita segurança, muito bem estabelecido, muito bem reconhecido. Então tem essa facilidade toda na hora de desenvolver drivers. E outra coisa que a gente tem também na camada de Linux é o gerenciamento de energia. A parte de gerenciamento de energia fica toda diretamente por conta do Linux. Então, sempre que sai uma versão nova de Android, ele tem essa parte do kernel atualizada para que ela consuma o mínimo de bateria possível para deixar aparelhos mais finos, aparelhos mais espertos, sem consumo excessivo de bateria. A gente sabe que nem sempre isso é possível, tem uns aparelhos aí que em 10 horas de uso ele já se foi a bateria inteira, então fica complicado. Mas enfim, essa camada é a camada mais hardware, é a camada mais base. Você sabe que o sistema de camadas, sempre o hardware está embaixo e o usuário está em cima, é sempre assim. Na camada de abstração de hardware, que é a camada acima, a gente tem uma série de interfaces de ligação da parte física com a parte superior, que é a parte de bibliotecas Java. A camada HAL, ela significa Hardware Abstraction Layer, ou camada de abstração de hardware. Nela você tem compatibilidade com um monte de coisas, como por exemplo a câmera, as conexões de Wi-Fi ou de 3G, 4G, o que quer que seja, quantidade de sensores, tudo aquilo que possa ter uma ligação do hardware com o software acima, com as bibliotecas Java e com as bibliotecas C++, que vão ser explicadas já, tudo isso é disponibilizado pelo HAL. O HAL ele é desenvolvido não em Java, tá? A parte do HAL ela não é feita em Java efetivamente. Nem o HAL, nem a runtime, nem as bibliotecas em C. Então, essa parte de baixo, ela geralmente é feita em C e C++. E já que essas partes são feitas em C e C++, a gente tem que ter a quantidade de bibliotecas para poder rodar isso tudo. Então você fala assim, mas peraí, o Android roda Java. Para que eu tenho C e C++? O core do sistema, o núcleo do sistema e o HAL, eles são feitos em C++. Então é necessário que eu tenha as bibliotecas. E algumas outras ferramentas internas, como por exemplo um WebKit, um OpenGL. O OpenGL, no caso do Android, é o OpenGL ES. Esse ES é uma sigla que significa sistemas embarcados, que são sistemas bem compactos. Então, o OpenGL, você já sabe, uma biblioteca gráfica e tudo mais. Inclusive, agora, nas versões mais atuais, além da OpenGL, ela tem o Vulkan, que é uma biblioteca nova que mostra 3D com uma possibilidade muito mais rápida, com uma performance muito maior e sem gastar muita bateria. Isso é muito importante. Então, essa parte toda, a parte amarelinha, o runtime, o HAL e o Linux kernel, todos eles são desenvolvidos em linguagem C. Por isso, eu preciso ter essas bibliotecas todas. E uma grande vantagem, o sistema Android, através de um recurso chamado Android NDK, ele permite que algumas aplicações, inclusive a sua aplicação, utilize recursos não só do Java, mas sim também recursos de C++. Isso é, você também consegue falar um pouco mais perto da máquina do seu celular. Por isso você tem alguns sistemas aí que parece que eles estão magicamente usando algum recurso do seu celular e realmente estão por causa do NDK aí do Android, que disponibiliza um monte de biblioteca, um monte de funcionalidades de C e C++ para você, inclusive o OpenGL, por exemplo. Ao lado das bibliotecas de C e C++, a gente tem o Runtime. No Runtime, a gente tem o ART, que é o Android Runtime. Basicamente, deixa eu te explicar de uma maneira simples. Se você fez o curso de Java comigo, você sabe o que é uma JVM, o que é uma máquina virtual Java. Nas primeiras versões do Android, nas primeiras versões do sistema operacional, essa máquina virtual que rodava não era a JVM, era uma máquina virtual chamada Dalvik. Então, o código compilado em bytecode era gerado em bytecode Dalvik. E aí eu tinha uma máquina virtual chamada Dalvik que rodava esse código. Por isso que muita gente pergunta, inclusive lá no curso em vídeo, fala assim, como é que ele fez para rodar um programa que ele fez usando Swing, por exemplo, em Java, como é que ele fez para rodar no celular?
Na verdade, eu não utilizei o Swing, eu utilizei um kit, né, os objetos view de Java, que vêm disponibilizados dentro do sistema Android, e utilizei um paralelo entre o Swing e ele, e compilei ele em código Dalvik, não em código JVM. Então teve uma pequena diferença. É claro que eu não ia falar isso num curso básico, né, num curso em vídeo, que senão ia gerar um monte de dúvidas, um monte de perguntas. Então, mas eu fiz, a galera ficou na dúvida, mas agora eu estou te respondendo. Um código Java feito para celular é completamente diferente de um código Java feito para desktop. Completamente diferente não, é Java, não deixa de ser Java, mas usa bibliotecas essencialmente diferentes. A partir da versão 5.0, que foi a Lollipop, a Dalvik foi substituído pela Art. A Art ela permite que as aplicações funcionem em paralelo, uma sem interferir na outra. Né? O Dalvik acabava permitindo que uma aplicação maldosa ou uma aplicação mal escrita prejudicasse outras. O Art evita isso. Então o Android Runtime, a partir do Lollipop, ele é utilizado automaticamente. Na versão anterior do Lollipop, né, antes do L vem o K, então o KitKat. Você tem que acostumar com isso. Na versão KitKat você tinha como entrar nas configurações e dizer, olha, não, eu não quero usar o Dalvik, eu quero utilizar o Art. A partir do Lollipop para frente, Lollipop, Marshmallow, Nougat e Oreo, você é obrigado a utilizar o Art, então tem algumas diferenças aí, o Android Studio vai gerar de acordo com a API que você escolher, beleza? Basicamente, o que o Art faz? A mesma coisa que a JVM faz. Ela vai analisar um código bytecode, vai executar, vai passar para a camada de baixo, que é a camada de abstração de hardware, vai passar para a camada mais abaixo ainda, que é a camada do kernel do Linux, e o seu sistema vai rodar, certo? A gente já vai ver em detalhes. Dentro do Art também a gente possui algumas características, como por exemplo, o compilador JIT, que é o Just in Time, que é o mesmo compilador que a gente usa no Java. Basicamente, o compilador Just in Time, o que ele faz? Ele verifica os códigos que estão sendo mais atualizados, né, mais utilizados, e jogam para a linguagem de máquina diretamente. Então, a próxima vez que ele for executado, ele não precisa ser interpretado pela máquina virtual. Também tem o Garbage Collector, que o Java já tem também. Então, assim, uma série de coisas. É como se fosse a JVM, só que feita para o seu celular, otimizada para utilizar o seu aparelho, o seu processador e a sua bateria da forma mais esperta, da forma mais inteligente possível. Por isso, a JVM não funciona no sistema Android. Eu espero que isso tenha ficado bem claro para você. Além do Art, a gente tem algumas bibliotecas extras, assim como a gente tinha biblioteca extra quando você baixava a JRE no Java, né, o Runtime Environment. Então, o conjunto da JRE, no seu caso do Java, por isso que eu preciso que você saiba Java, o conjunto JRE é como se fosse o conjunto Runtime dentro do ambiente Android. Acima da terceira camada, nós temos a camada Java API, que é a nossa API, é o nosso framework Java. Como é que funciona isso? Ele possui alguns recursos, como, por exemplo, um provedor de conteúdo. O que seria o provedor de conteúdo? Dentro do Android, você sabe que a gente pode utilizar recursos de outros aplicativos. Por exemplo, quando você abre o Uber. Quando você abre o Uber, o sistema do Uber usa o sistema do Waze. São dois sistemas completamente diferentes, mas um acaba conversando com o outro. Quem permite isso? Aqui, o compartilhador de conteúdo, ou o provedor de conteúdo, melhor falando. A gente tem também o sistema de view, o sistema de visualização, que são todos aqueles componentes visuais que a gente utilizava. Traçando um paralelo, o que seria o view? Você não tem uma camada acima de um programa em Java, que seria Swing, seria uma biblioteca, ou o JavaFX e tudo mais, seria uma camada acima que te proporcionaria criar botões, caixas de texto, listas, combos e tudo mais. Aqui, no caso do Android, a gente utiliza o ambiente de visualização ou o View. A gente vai ver que a gente usa bastante uma classe chamada View dentro dos nossos programas. Existem componentes como os botões, como eu disse anteriormente. Então, por isso que quando eu desenvolvo alguma coisa em Java utilizando Swing, eu não posso utilizar ele no celular, porque no celular não tem Swing, mas no celular tem essa biblioteca View aí, que me traz muitas funcionalidades, inclusive funcionalidades mais recentes, como o Lollipop para frente, ela traz o Material Design direto para mim. Outra coisa que existem são os gerenciadores. Esses gerenciadores são notificações. Eu tenho gerenciador de notificação, gerenciador de recurso para ele ver se a minha bateria está alta, se a minha bateria está baixa. Ele fica monitorando essas coisas, se chegou uma notificação ou não, quais são as atividades que estão abertas, se algum sistema crashou. Isso tudo está dentro da camada do framework Java do seu ambiente Android. Beleza? Acima disso, nós temos os System Apps,
que são os aplicativos de sistema, que são aquilo, como eu disse anteriormente, que permitem a integração de coisas que já vêm no Google, coisas que já vêm no seu celular com qualquer aplicativo. Então, por exemplo, discador, e-mail, quando você quer mandar e-mail, acessar calendário, acessar lista de contatos, tudo aquilo que você pode fazer automaticamente no seu sistema, o seu programa, quando você criar um programa, você pode criar um programa que mande um e-mail. Você precisa criar o código para mandar um e-mail? Não, já está tudo pronto. Você precisa criar um código para acesso à câmera, né? Você precisa de um código para acessar as suas mensagens? Não, já está tudo pronto e tudo integrável. Isso tudo também está disponível para você. E a sua aplicação vai ficar acima disso. Então, essas aí são as camadas do sistema Android. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu direito, você dá uma olhada de novo nesse vídeo, ou então você vai para o documento que eu botar aqui no link, tem um link de referência diretamente para a explicação disso tudo que eu acabei de falar. E aí, basicamente, quando você vai programar, você precisa saber essa arquitetura aqui, porque às vezes você precisa utilizar alguns métodos, algumas funcionalidades que são descritas através dessa arquitetura. Então é muito importante que você entenda principalmente o uso de Vue, o uso da runtime do Art, o uso de System Apps. Então você tem uma WebKit, bibliotecas em C e C++, isso tudo é importantíssimo para você que está começando a aprender a desenvolver em Android. E aí, para você que está aprendendo em Android, eu cheguei a falar, acho que no vídeo anterior, que você tem duas possibilidades hoje em dia, né? A partir do Marshmallow para frente, o próprio Android Studio, a partir da versão 3.0 agora da Oreo, ela permite você desenvolver em duas linguagens, a linguagem Java e a linguagem Kotlin. A linguagem Java, a clássica Java, criada pela Sun Microsystems, depois passou para a Oracle, e aí a Oracle, né, deu algumas facilitadas, deu algumas pioradas e tudo mais. O projeto do Android abandonou a JVM da Oracle e começou a trabalhar essencialmente com a OpenJVM, que é um pouco diferente, tem a mesma funcionalidade, mas é totalmente aberta. E aí, depois de um tempo, o Google começou a falar assim, poxa, mas o Java não é a melhor opção e tal, vamos ver uma outra. Aí começou a falar sobre linguagem Dart, começou a falar sobre outras possibilidades, a galera ficou na esperança aí do C# tornar-se nativo, o que eu acredito que dificilmente vai acontecer, mas surgiu a Kotlin aí, que é uma linguagem onde você escreve menos, ela é menos verborrágica, ela tem muita coisa pronta, então ela facilita muito a codificação. Mas ela é uma linguagem que ela está muito no iniciozinho e a partir do Android 3.0, que é o que a gente vai usar nesse curso, você tem a possibilidade de programar em Kotlin também. Provavelmente a gente vai começar, assim que eu terminar toda essa leva de cursos que eu estou construindo, a gente vai fazer um curso de Kotlin básico para você entender a diferença. Mas como é que funciona essas duas linguagens? Essas duas linguagens são meio que linguagens irmãs. Vamos entender um negócio aqui, como é que funciona para a gente encerrar esse vídeo. Quando você viu, né, no curso de Java, quando você pega um código-fonte Java, que é um arquivo .java, você passa ele pelo Java Compiler, você passa ele pelo compilador, exatamente como está escrito ali, e aqui você vai gerar um bytecode. Esse bytecode para o celular, ele se chama Dalvik. Então, o código ainda é chamado de Dalvik, né, o bytecode Dalvik, que é um bytecode que vai ser executado baseado nas bibliotecas que já vem dentro do seu celular, que já vem dentro da arquitetura que eu acabei de mostrar ali, as 5 camadas. Uma vez já com esse bytecode, você vai passar ele pelo Art, né, pelo Android Runtime, e esse Android Runtime vai passar por todas as bibliotecas, ver tudo que é preciso e vai jogar diretamente para o seu celular e o seu aplicativo abre. Então existe ainda essa camada do Art, assim como existia a camada de JVM dentro do ambiente. Então isso é um dos motivos também para que nem todas as aplicações em Android sejam tão rápidas em celulares antigos. Você tem uma camada a mais, que é a camada do runtime, que protege, mas que acaba dando um pouco mais de lentidão. Isso é normal, apesar do compilador JIT, que tem dentro ali da runtime, mas enfim. Como funcionaria o Kotlin? O Kotlin, ele não vai gerar um código diferente de bytecode. Basicamente, você escreve um código em Kotlin, esse código de Kotlin vai para o compilador Kotlin, em vez do compilador Java. Esse compilador Kotlin vai fazer acesso a uma biblioteca padrão, que é um Standard Library, que é o Kotlin Standard Library, e de acordo com essas funcionalidades, você vai escrever um código um pouco menor. Via de regra, o código Kotlin é bem menor do que o código Java, mas a adaptação ela é um pouquinho maior porque ela não é tão óbvia. Por exemplo, o Java tem muita ligação com C, o Kotlin não tem. O Kotlin tem uma sintaxe própria dele. Então você tem um período aí de adaptação, nada muito difícil, mas por enquanto a gente vai trabalhar com o Java nesse nosso curso.
Mas basicamente ele vai pegar o compilador Kotlin, vai utilizar essa Standard Library e vai gerar o mesmo bytecode. Então assim, tecnicamente, o código em Java vai gerar um bytecode e o código em Kotlin vai gerar exatamente o mesmo bytecode. Você fala, pô, Guanabara, mas por que eu vou escolher o Kotlin no lugar do Java? A galera está escolhendo por conta da simplicidade de escrita de código. O Kotlin, ele não é tão simples quanto um Python, por exemplo, mas ele não é tão verborrágico quanto o Java. Então a galera está gostando bastante dessa linguagem, tem muitas funcionalidades interessantes. Essa Standard Library, ela ajuda bastante na hora da criação do código, porque vem com muita coisa pronta e que eu não posso fazer diretamente no Java. Beleza? Espero que você tenha entendido esse gráfico aqui do lado, espero que você tenha entendido a arquitetura do sistema Android, porque isso é muito importante para os próximos passos que a gente vai dar dentro desse curso de desenvolvimento Android que, ó, tá caprichado, você tá vendo. No próximo vídeo, a gente vai ver quais são os pré-requisitos de hardware para você que quer ser desenvolvedor. Você vai precisar de um computador, já prepara o seu computador aí, mas no próximo vídeo a gente vai ver o que o seu computador precisa ter. Não pode ser uma máquina tão simples, mas também não precisa ser uma máquina top de linha para você ser um desenvolvedor Android de mão cheia. Tranquilo? Então a gente se vê no próximo vídeo falando um pouco mais sobre requisitos que você vai precisar ter para ser um desenvolvedor Android. Um grande abraço e até lá!